Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira aí pra vocês, guerreiros e guerreiras. Espartanos, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês foram enganados, você clicou nesse videozinho aí, achou a capinha do vídeo bonita, a mensagem bonitinha, você foi enganado, igual o filme da Barbie. O filme da Barbie fala que era um filme para criança, mas na verdade é um filme que tem várias mensagens subliminares ali, né? E você da mesma forma foi enganado. Esse vídeo aí você clicou, achou que era bonitinho, achou que era mensagem bonitinha, mas na verdade aqui vai ser porrada, a mensagem vai ser visceral. Mas antes, Espartano, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E aqui a gente continua contando as histórias dos espartanos aqui, raiz, além das nossas entrevistas espartanas, entrevistando os espartanos da vida moderna, né? As pessoas que usam e utilizam características e os princípios de Esparta para vencer as dificuldades e as batalhas da vida moderna, porque a nossa vida é cheia de guerra, só que a vida de guerra hoje em dia é diferente da de Esparta de antigamente, né? Antigamente era corpo a corpo, uma coisa mais física, e hoje em dia a gente está na guerra espiritual, guerra psicológica, guerra mental, né? Guerra financeira, tem várias guerras de saúde, de problema de relacionamento, de família, né? De religião. Então é isso aí, Espartamos junto, pessoal. Bom, e completando aqui, falando em Barbie aqui, o pessoal pediu para mim, alguns inscritos aqui me deram algumas sugestões que eu esqueci de falar no vídeo da Barbie. Inclusive, se você não viu, vou deixar o link aqui para você assistir aí o vídeo da Barbie. A crítica uma análise bem fria que eu fiz em relação ao filme, né? E realmente eles colocam um filme para criança, com cenário de criança, com roupas de criança, com músicas de criança, com a coisa toda infantilizada, como se fosse para criança mesmo, mas tem uma mensagem ali subliminar que eu deixei claro, vocês vão entender do que eu estou falando no vídeo da análise da Barbie aí, que está no link aí, né? E além disso, algumas pessoas ainda me pediram, quando eu falei no final do vídeo, que a mulher usa o poder da manipulação, né, e da sensualidade para manipular o homem, para fingir que está escutando o homem, que está dando atenção para esse homem, né? E com isso o homem abre a guarda e ela se aproveita disso, né, para conseguir aquilo que ela quer, né? Algum inscrito me mandou uma mensagem assim que eu achei interessante, uma reflexão até bacana, que realmente tem uma parte no filme que eu esqueci de falar, que tem uma hora lá que os caras estão tipo tocando violão para as mulheres, né, sendo romântico para elas fingindo que estão gostando, elas fingindo que estão encantadas com aquele cara, e de repente elas trocam de casal, elas trocam de parceiro, né, para desestabilizar emocionalmente aqueles caras, né? O que de certa forma a gente vê uma mensagem clara, né? Incentivando a traição para conseguir as coisas para conseguir vencer, né? Então a gente vê que realmente está cheio de linguagem ali pesada ali, de forma sutil, de forma realmente enrustida, mas que tem muita coisa ali sinistra, né? E até conversando com algumas pessoas mesmo, né? Falando assim, não, mas criança não consegue entender isso. Criança realmente tem muita coisa que criança ali não vai entender no filme, não. Mas infelizmente vai sendo implantada uma sementinha no subconsciente da criança, entendeu? E aquilo ali, de certa forma, ela vai sugar aquilo ali de uma forma não consciente, mas inconsciente. E às vezes, sem ela perceber, às vezes ela vai implantando aquilo ali no comportamento dela. E isso é feito de uma forma muito sutil, né, pessoal? Hoje em dia, essa nova agenda progressista, ela infelizmente, ela sabe muito bem essa questão da manipulação. Filmes, séries, músicas, influenciadores digitais, devagarzinho vai plantando uma sementinha de uma agenda progressista, uma agenda woke, enfim, de coisas que vão contra a família, contra a religião, contra valores, contra a honra, contra amizades de verdade, né? Coisas que a gente prega aqui no nosso canal, né? Bom, espartanos, e outra coisa que eu tenho que falar aqui é o seguinte: as entrevistas espartanas, eu estou gostando demais de fazer esse processo aqui, estou muito feliz com os convidados, a cada dia eu aprendo mais, né? E é muito legal, espero que vocês tenham assistido a entrevista com o Vitor aí, foi muito boa, né? Foi uma entrevista assim que trouxe muito conteúdo denso, né? E realmente deu para aprender bastante. É uma entrevista uma história de vida muito bacana, edificante, né? Principalmente a parte que ele fala da parte religiosa, e ao mesmo tempo que ele faz essa transformação na vida dele, ele continua ainda convivendo com as diferenças, convivendo nos ambientes pesados e sendo santo, né, tentando ser o melhor, né, tentando ser a pessoa mais limpa dentro daqueles ambientes ali e com aquelas pessoas. Então acho que isso é muito legal, né, a gente sabe respeitar as diferenças hoje em dia na vida moderna e principalmente conviver com elas, mas também não deixar de perder a nossa personalidade, não deixar de ser quem a gente é, quem a gente veio para ser,
né? E deixar claro para as pessoas o caminho e quem a gente segue de forma clara e transparente. Bom, vamos continuar a história aqui de Xiônnis, né, pessoal? O último episódio eu estava falando sobre resistência, né? Sobre coragem, e quando a gente está numa situação, às vezes, de realmente que nosso desespero, né? Realmente a gente não consegue ser corajoso, realmente a gente não consegue ter aquela amarra toda. A gente começa a ficar desesperado e na hora que o sofrimento vem, a gente acaba arregando, né? E foi o que aconteceu aqui com o Xiônnis. Então, continuando a história aqui, pessoal, aqui a gente já entra agora no capítulo 6 da parte de Xerxes, da primeira parte aqui do livro, né? E é uma parte muito interessante. Xiônnis, ele tinha sido espancado lá, mas conseguiu fugir, né? E ele já estava todo arregaçado, né? Que ele foi pego roubando, os caras arrebentaram, deram um pau nele, enfiaram os pregos na mão dele, né? Arrebentaram com ele todo, só que ele conseguiu, o Bruxiels e a Diomache conseguiu resgatar ele e fugir com ele, né? E aí chegou o inverno, né? O inverno, Bruxiels disse que era o inverno um dos mais frios, né? Que ele se lembrava. Os carneiros morriam congelados nos pastos altos, montes de neve de 6 metros de altura bloqueavam os desfiladeiros, os servos ficavam tão desesperados de fome que se extraviavam montanha abaixo, esqueléticos e cegos pela falta de alimento, até os redes do inverno, onde se apresentavam para o abate, bem adiante dos arcos dos pastores. E aí a gente lembra essa primeira parte aqui, faz até uma comparação com o filme, né, 300 de Esparta, na parte que o menino vai para Gogê, né? Ele fica ali só com uma manta ali, ele vai para aquele frio gelado, né? E ele tem que sobreviver. E ali é o instinto de sobrevivência mesmo, por isso que ele começa a ter o espartano, a proatividade do espartano, ela é forjada assim na base do impulso mesmo, né? Ou o menino simplesmente matava a presa, ia para cima do lobo, mesmo com medo de ser comido pelo lobo, né? Ou ele passava frio ali e ia pro saco mesmo, né? Então essa parte assim lembra muito a questão do filme 300 mesmo. E aí eles vão contando aqui que eles permaneceram nas montanhas, né, tão no alto que o pelo das martas ali das raposas ficavam brancos com a neve. Eles dormiam em abrigos subterrâneos que os pastores haviam abandonado ou em cavernas de gelos que eles mesmos cavavam com machados de pedra, né, nivelando o chão com galhos de pinheiro, e eles iam se aconchegando ali uns dos outros ali, né, embaixo dos mantos ali, parecendo os filhotes numa pilha. E aí Xiônnis suplica a Bruxiels e Diomache que simplesmente, olha, vocês dois podem me abandonar aqui, eu estou todo desgraçado, eu estou todo fodido, eu estou todo arrependido pelas atitudes que eu tive, me deixa aqui para morrer em paz aqui no frio. Só que não, eles insistiram para que os deixassem levar ele até a cidade e até encontrar um médico. Só que ele recusava terminadamente: nunca mais eu ficarei diante de um estranho, de nenhum estranho sem uma arma na mão. Será que Bruxiels achava que os médicos poderiam possuir algum senso de honra elevado mais que os outros homens? Que o preço um charlatão de uma cidade modesta cobraria? Que doença lucrativa ele descobriria em um escravo e um menino aleijado? Que uso faria de uma menina de 13 anos morta de fome? Bom, pessoal, aqui a gente vê várias reflexões até pesadas aqui, né? Primeiro que ele já mete o pau na medicina aqui, né? E ele dá a red pill sem querer aqui, da medicina. A red pill da medicina é isso mesmo, pessoal. Quanto mais saudável você tiver, menos o médico vai lucrar. Quanto mais saudável você tiver, menos o sistema médico vai lucrar, né? Então ele ficou com medo aqui do médico se aproveitar dele, da situação dele, né? O que ele poderia fazer com ele naquela situação vulnerável que ele estava, né? A outra questão é justamente essa questão mesmo de vulnerabilidade, né? Principalmente Diomache, uma menina de 13 anos, ele poderia querer explorar ela sexualmente também, em troca de alguns favores, né? Então ele ficou muito preocupado com a questão dela também. E também a questão da confiança, ele já não confiava mais em ninguém, né? Ele realmente ficou traumatizado com os homens que invadiram a cidade dele. Ele não sentia que ele estava qualquer um que poderia chegar ali, independente se era médico, se não era, poderia realmente sacanear com ele, né? Então isso é muito triste quando as pessoas perdem a confiança nas outras e ela começa a desconfiar de tudo. E essa pessoa, quando você não confia em ninguém, você não consegue ter paz. Essa que é a verdade. Você fica o tempo inteiro alerta, você fica o tempo inteiro pensando assim que alguém pode te ferrar.
Então você não tem paz, né? Você fica com insegurança toda vez, né? Então é muito ruim quando você não tem pessoas que você confia, amigos de confiança, um relacionamento de confiança, uma família de confiança. Quando você não tem bases sólidas, né, que ligam essa confiança, você não tem paz na sua vida. Você tem que ficar sempre alerta, desconfiando de tudo e de todos. E é muito ruim viver nesse estado, né, pessoal? Vamos ser sinceros. É uma reflexão que já fica aí. Bom, continuando aqui, eu tinha ainda outra razão para me recusar a descer a cidade. Eu me odiava pela maneira desonrosa como eu chorava e por não ter conseguido me controlar durante as horas em que havia sofrido a provação. Tinha visto a minha alma e era a alma de um covarde. Eu me desprezava com um escárnio impiedoso e pustulento. Então aqui a gente vê que Ximeones, ele está comentando aqui que ele estava muito arrependido, né, pessoal? E ele estava sentindo uma dor enorme, uma dor assim do arrependimento, mas principalmente uma dor da vergonha. A dor da vergonha, como eu já falei em vários outros podcasts, para um espartano, ela era mais forte do que a dor da derrota, mesmo do que a própria dor em si que ele estava sofrendo ali no campo de batalha. Antes a dor do campo de batalha de alguém corajoso, né, do que a dor da vergonha de recuar, ou de ficar, no caso aqui, não recuou, ele não conseguiu recuar, mas ele foi pego e ficou desesperado, né? E ficou suplicando, se humilhando aqui, né? E chorando igual uma pessoa, né? Descontrolada mesmo, né? Que realmente ficou submissa ali, aqueles homens. Diferentemente que ele fala que é o que seria um espartano, né? Um espartano, principalmente naquilo que ele viveu, vendo os amigos dele sendo mortos lá, um tripé. Os espartanos apanhavam, eles tomavam porrada, eles eram torturados, mas de forma nenhuma eles gritavam de dor, eles ficavam calados, sofriam calado, né, pessoal? E aí ele vai falando assim: a minha alma era de um covarde, eu me desprezava com um escárnio impiedoso e pustulento. As histórias dos espartanos que eu nutria só conseguiam fazer com que eu me detestasse ainda mais. Nenhum deles imploraria pela vida como eu tinha implorado, sem nenhum resto de dignidade. E o que era pior, a recordação de assassinato dos meus pais que me atormentava. Onde estava naquela hora de desespero? Eu não estava ali quando eles precisavam de mim. Na minha cabeça, o assassinato deles se repetia sem cessar e eu estava sempre ausente. Eu queria morrer. O único pensamento que me dava conforto era a certeza de que morreria em breve e assim sairia do inferno da minha existência desonrosa. Bom, pessoal, aqui a gente vê que ele estava com muita vergonha da atitude que ele teve e ele estava sentindo muita culpa pela morte do pai, né? Então, pessoal, quando a gente vem para a vida moderna, tem pessoas que são assim, tem pessoas que vão errar, tem pessoas que em certos momentos da vida vão ser covardes. Eu já fui covarde em certos momentos da minha vida, né? Quando eu era mais novo, teve uma época que eu me acovardei, que eu fugi de uma briga, né? Então, assim, a gente não vai acertar sempre, a gente é humano, a gente está sujeito a falha, a gente está sujeito a erros, e a gente vai errar no meio do caminho. Isso é normal, isso acontece. A gente vai ter atitudes, às vezes, que a gente não vai se orgulhar de ter tido, mas isso faz parte da vida, e isso não deixa de ser mais um aprendizado para a gente, né? Para a gente repensar, para a gente refletir: olha, eu não gostei da atitude que eu tive e isso não vai acontecer mais, né? E a outra coisa é a gente ficar se culpando também, né? A gente ficar se culpando por situações que a gente não teve como controlar. O pai dele estava vendendo, ele estava trabalhando, ele estava vendendo ovos, né, da ave dele lá, enquanto o pai estava sendo morto. Ele não sabia que o pai ia morrer. Então, como é que ele ia saber disso, né? Então, ele ainda fica se culpando. Você não tem controle daquilo que é externo, né? Você só pode controlar aquilo que é interno. Então, a solução para a vida moderna agora, que eu peço e dou para vocês aí, é o seguinte: se perdoe, aprenda a se perdoar, aprenda a entender que você é humano, que você vai errar, que você vai cair, que você vai ser covarde em alguns momentos da sua vida, mas que sempre é tempo de aprender com esses erros, né, e de repensar sua postura e seus comportamentos perante a vida, né, e principalmente não se culpar pelaquilo que você não pode controlar, né. Se são coisas externas que te atingiu, você não tinha controle sobre aquilo, se perdoe, né? Se perdoe e siga em frente como um guerreiro de cabeça erguida e arru, uma nova atitude, um novo comportamento, mais maduro, mais frio se precisar, mas é isso aí, mais guerreiro, né? Assim que a gente tem que pensar na nossa vida moderna. Bom, e aí ele começou a discutir com o Bruxiels, né, o Ximeones. Bruxiels intuía esses pensamentos e com a sua compaixão tentava apaziguá-lo. Eu era apenas uma criança, dizia ele. Que prodígios de bravura seria possível esperar de um menino de 10 anos? Aos 10 anos os meninos são homens em Esparta, declarei. São homens em Esparta, declarei, né?
E realmente, os espartanos eles iam para Gogê, os espartanos eram casca grossa demais, né? Desde cedo eles já enfrentavam o inferno, né? Desde cedo eles já enfrentavam dificuldade e eles amadureciam muito rápido, né, pessoal? Pensa só, seu pai e sua mãe te larga no meio de uma selva com 7 anos de idade, né? Para você ter que sobreviver ao frio, à fome, à peste, aos animais, para você aprender a comer, para você aprender a sobreviver, para você aprender a se virar. E você é apenas uma criança, né? Então você amadurece muito rápido, né? Então, eu vou até pedir fazer jabá para a entrevista espartana que vai sair domingo agora com o Paulo, o professor Paulo Mendes, que ele conta um pouco da história dele, que eu achei muito bacana, fiquei muito sensibilizado com a história dele. Ele passou muita dificuldade, que ele passou fome literalmente com a família dele, com os irmãos dele, né? Mas isso fez ele amadurecer muito rápido, muito cedo, deixou ele muito mais casca grossa, muito antes de uma pessoa normal, de um menino, adolescente mimado, né? E isso faz toda a diferença para a gente enfrentar as batalhas da vida moderna, né, pessoal? A pessoa ganha aquela casca grossa mais cedo, né? Então peço para vocês assistirem essa entrevista aí no domingo, aí, entrevista espetacular, muito conhecimento do Paulo, né? Principalmente na questão da gestão do tempo, né? Ele com 3 filhos e casado, gerenciando umas 3 profissões diferentes, né? De consultor, de professor, enfim, de servidor público. É muito bacana a gente falar sobre o tempo, porque o tempo hoje em dia é muito escasso, né, pessoal? Eu sei que parece que eu estou saindo do tema aqui, mas não estou não. Eu estou controlando aqui o tempo, não esquenta não, pessoal. Em falar em tempo, né, a gente vê que hoje em dia, pessoal, a gente tem muito pouco tempo na nossa vida, que o tempo passa muito rápido e quanto mais velho a gente fica, mais rápido passa, né? Então, realmente, saber priorizar nosso tempo, saber realmente... e principalmente, pessoal, uma coisa que pouca gente fala é comprar tempo. Comece a comprar tempo, espartano. Exatamente, comece a comprar tempo. Você compra tempo terceirizando, você compra tempo pagando, às vezes, para as pessoas fazerem aquilo que você deveria fazer, mas que aquilo que você deveria fazer não vai mudar a sua vida. Vocês entenderam? A gente vai ter que fazer tarefas na nossa vida, a gente vai ter que fazer, a gente tem responsabilidades, mas tem coisa que se você fizer, se você não fizer, não vai fazer diferença na sua vida, né? Uma pessoa que, olha, eu tenho 4 horas ali por semana e tal, eu preciso faxinar a casa, e 4 horas por semana dá 16 horas por mês. Então 16 horas por mês, às vezes você poderia estar estudando uma outra língua, você podia estar fazendo uma academia, enfim, você acaba virando um especialista em faxina, pessoal, né? Então comprar tempo é saber colocar essas outras atividades na mão de outras pessoas, né? Esse é o sentido da coisa. Então é muito interessante essa questão dessa entrevista aí, que a gente fala sobre gestão do tempo. Eu acho que vocês vão gostar bastante e traz boas reflexões. Agora sim, voltando aqui, né, o espartano, o Cheones começa a discutir com o Bruxiels, falando que os espartanos com 10 anos já eram casca grossa, da mesma forma que eu citei o exemplo aqui do Paulo, na vida moderna, né? E aí o Bruxiels ele ficou um pouco nervoso, né? Essa foi a primeira vez e única que o Bruxiels realmente se enfureceu. Ele sacudiu os ombros do menino, né, e o obrigou a sentar na frente dele. E falou assim para o menino: olha, preste atenção mesmo. Somente os deuses e heróis podem ser corajosos quando isolados. Um homem só pode reunir coragem de uma maneira. 2 pontos. Nas fileiras com seus irmãos de armas, como parte da sociedade, entre todas as condições aqui na terra, a mais digna de pena é a do homem só, sem os deuses de sua terra e sua polis. Um homem sem uma cidade não é um homem, é uma sombra, é uma concha, é uma piada, é uma gozação de si mesmo. É isso que você é agora, meu pobre Cheones. Ninguém pode esperar bravura de alguém desertado e sozinho, isolado dos deuses e da sua terra. Bom, pessoal, essa reflexão ficou muito legal, né? E cabe muito no que o Paulo falou aí, né? Na entrevista dele. Que uma das forças que ele viu assim nos 300, as forças que ele tem para a vida dele, está justamente nos espartanos, nas pessoas que ele está junto, na família, nos filhos, na esposa, nos irmãos. Quando você sente esse peso da responsabilidade que você está fazendo não por você, mas pelos outros, isso te motiva demais, né, pessoal? E aí cabe realmente a reflexão desse podcast aqui, né? Que é justamente a força do amor. É exatamente a força do amor que traz as mudanças, que faz a diferença, né? Quando você tem amor pelas pessoas, você ama seu filho, você ama sua família, você quer sempre o melhor para eles e você vai dar o seu máximo. Você vai dar o seu máximo e isso vai te empoderar, isso vai te dar uma força que você não tinha, né? E isso vai te dar uma coragem animal.
E aqui, como é que ele poderia ter coragem? Se o menino não tinha maturidade, estava sozinho, estava desolado, né? Ele não tinha mais a família dele. Então, ele aqui fala justamente, faz essa reflexão. Como é que esse menino ia ter coragem se ele estava sozinho, se ele não tinha nem por quem ele lutar mais, né? Então, essa é a lição que Bruce Wells quis ensinar para ele aqui. E aí, interrompeu seus olhos distantes de tristeza, né? E ele podia ver a marca do escravo na sua testa. E aí ele entendeu, olha, Bruce Wells era um escravo, ele é o escravo do meu pai. Essa era a vida que ele tinha, levado todos esses anos na casa do meu pai. Aí ele falou assim, mas você agiu como um homem, meu velho tiozinho, disse eu. Bruce Wells falando para ele, empregando mais extremar no termo de afeto, astaquiota. Como fez isso? E aí o Bruce Wells, escravo dele, voltou-se para os olhos, né, tristes e gentis, e falou assim, ó, o amor que eu teria dado a meus filhos, eu acabei dando para você, meu sobrinho. Né? Então, essa parte é muito legal, porque a gente vê que a vida do escravo foi sempre triste, foi sempre na escravidão ali, trabalhando para a família dele, né? Mas que mesmo sendo escravo ali, ele viu na força do sentimento ali de fazer o bem para o menino, né? Como uma motivação para impulsionar a força dele do amor, né? E aí a capa desse podcast hoje aí, a gente vê, voltando àquela reflexão que eu fiz aí da Barbie, do filme da Barbie, da mãe Barbie, né? Da boneca mãe Barbie. Essa que está na capa aí seria a mãe Barbie, aquela que faz tudo pelo amor da sua filha, aquela que brincava de boneca com ela para ter mais comunicação, para ter mais amor, para ter mais afeto, e aquela que luta pela sua família, né? E isso é que motiva, essa força do amor que motiva as pessoas a ir para frente. Essa força é sem igual, essa força da coragem, como eu já dei um outro exemplo aqui no meu canal. Um monte de bandido sinistro pegou seu filho e levou lá pro meio da favela. Pegou meu filho, a mãe vai lá entrar no meio da favela, enfrentar os piores traficantes se precisar, enfrentar as piores torturas se precisar, mas ela vai resgatar o filho dela, porque o amor, ele está acima, o amor, ele sempre vence o medo, né? O amor, ele empodera a pessoa de coragem. Então esse que é o ponto chave aqui da reflexão aqui do nosso podcast. Bom, espartanos, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham curtido, né? E espero que vocês curtam também bastante a entrevista de domingo. E a gente continua aqui no nosso progresso aqui, a gente continua devagarzinho aqui espalhando a mensagem do bem, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Manda bicuda no like, se inscreva no canal, dá uma rua no sininho, compartilha para quem você curte isso aí, manda uma rua nos comentários também. E espartamos junto aí. Arru!